Quando nós estamos na vida, temos um propósito muito grande de sintonizar a nossa essência divina, porque sim, nós somos obra do Criador. Uma das coisas que a gente passa tão batido em função das nossas correrias, do nosso dia a dia, é agradecer. Ai, Leila, mas minha vida tá tão tumultuada, tantas coisas. Ah, mas eu vou agradecer o quê? O alimento que eu tenho? Não, não apenas isso. Você já parou para agradecer as pessoas que prestam algum serviço para você? Você já parou para agradecer, talvez, a sua funcionária ali dentro de casa? Você já iniciou o seu dia agradecendo o seu gerente do banco? Ou aquela pessoa que trabalha para recolher o teu lixo? Você já agradeceu por eles? Quando a gente vibra nesse sentimento de gratidão, de agradecimento que existem pessoas que estão ali se sacrificando por você. Lógico, você está pagando, existe a lei do retorno, ok. Você presta o serviço, você tem que receber algo em troca. Mas quando a gente fala dos verdadeiros milagres da vida, quando a gente começa a ter esses hábitos de agradecer aquilo que teoricamente não teria sentido. Você já agradeceu mentalmente? Você não precisa nem verbalizar, simplesmente fazer uma oração. O professor que educa o teu filho, a zeladora, aquela mulher da cantina que faz o lanche pro teu filho, ou simplesmente aquelas pessoas que trabalham para deixar água potável no seu banheiro, para você fazer as suas necessidades. E quando a gente entra nesse movimento de gratidão, sabe o que isso acaba gerando? Muita prosperidade na sua vida. Porque aquilo vai contagiar a você, não é o outro. Tá tudo aqui dentro. Porque você vai contagiar a tua essência divina, o teu Deus. E esse Deus que habita aí dentro é o mesmo que tá lá dentro do carteiro, lá dentro da zeladora, da tua funcionária. E aí essa sintonia começa a acontecer e a vibrar em níveis de energia cada vez mais alto. Porque se você tem aquela pessoa que você olha pra cara dela e você, não vai. Você pode ter certeza que ela também não vai com a tua cara. Mesmo que ela te trate muito bem, mesmo que ela te corteje, mesmo que ela faça de tudo pra ti. Mas é recíproco quando uma pessoa não gosta da outra ou porque tá enxergando na outra algo que é dela, você sente. E você também passa a não gostar dela. Tem pessoas que sim, às vezes eu olho e falo assim, nossa, eu tô vendo a minha falsidade nela, eu não gosto dela. Mas você pode ter certeza que ela também está. Porque estamos vibrando aquela situação na mesma frequência. Então, quando a gente passa a olhar, né, nesse sentido de agradecimento, nesse sentido de ir mais além, né, sair daquilo, da mesmice, é desempenhar o seu papel conectado com a sua centelha divina. Porque é muito fácil criticar o que está lá fora. Mas não, o que a gente precisa está tudo aqui dentro. E os verdadeiros milagres só acontecem com alguns ingredientes. E quais são eles? Quais são os ingredientes necessários para que os milagres aconteçam na sua vida? Quem sabe? O primeiro deles é o amor. Então isso que eu falei de você, ali naquele momento que você está dormindo, de você despertar e você pensar em alguém, você agradecer pelos simples gestos, o gesto de passar na frente da sua casa e recolher o seu lixo. Você está vibrando em qual sentimento? No amor. Vibrar, esse é o principal ingrediente para que o milagre da vida aconteça. Depois vem a paixão, vem o entusiasmo. Quando você se apaixona de verdade, quando você traz realmente toda aquela convicção, aquela certeza, se colocando em primeiro lugar, mas se colocando em primeiro lugar sem arrogância, sem ego, se colocando em primeiro lugar que existe o teu Criador, o universo aqui dentro que conduz tudo. Existe esse movimento que a gente só precisa se conectar e entrar nesse fluxo, no fluxo da vida. E eu vejo tantas pessoas sofrendo em vida. Por quê? Porque ao invés de se permitir entrar no fluxo da prosperidade e da abundância, estão colocando estacas cada vez mais. E quando você tiver um plano de verdade, não economize o seu envolvimento. Quando você tiver certeza que você quer chegar na sua prosperidade, no seu sucesso, na sua abundância, não desperdice, não economize o seu envolvimento de amor, o seu envolvimento de paixão, o seu envolvimento de entusiasmo. Faça aquilo com prazer, ao invés de, ai meu Deus, que saco, eu tenho que terminar isso daqui. Não, eu tenho que terminar isso daqui por causa disso, disso e disso. Coloque teu entusiasmo. E aí, aquela atividade que você estava ali, talvez até mesmo protelando, aquela situação que não estava acontecendo, sabe o que começa a acontecer? Ela vai, ela simplesmente vai, ela flui numa leveza, numa tranquilidade,
Porque se você fala, ai, hoje eu tenho que limpar a casa, ai, que tédio, ai, tô sem vontade, você já começa colocando barreiras. Aí se você fala, nossa, hoje eu tenho que limpar minha casa, ai, vou passar um cheirinho para deixar ela bem gostosa, ai, que delícia depois poder andar descalço dentro de casa. Quando você coloca esse entusiasmo, fica muito mais leve. Qualquer coisa que você faça, o milagre está nas suas mãos. Basta você inverter essa chave, inverter essa polaridade da forma como você conduz a sua vida, como você conduz as suas atividades, como você conduz o seu dia. Não pense apenas no grande, comece pelo pequeno. Envolva-se de tal maneira que você não vai encontrar espaço para cansaço nenhum. Coloque seu entusiasmo em tudo. Ai, que saco, esse final de semana vou ficar em casa, por exemplo. Né? Queria sair, queria não sei o quê. Nossa, que delícia poder ficar em casa, de pijamão, sabe? Coloca esse entusiasmo. Isso só depende de você. Não é o outro que vai fazer essa diferença na sua vida. Sabe quando você está tão empolgado que você perde até mesmo a noção do tempo? É exatamente isso. É assim, sabe quando a sua paixão é tanta, né, que contagia as pessoas que estão ao teu redor? É isso. Isso é um milagre. É esse entusiasmo todo, é essa paixão, é esse amor, é essa forma de você olhar as coisas de uma forma diferente. Vibra nessa energia. E isso só depende de você. E o que parecia difícil, se torna tão fácil, tão leve, tão gostoso. Porque se as coisas não estão sendo prazerosas, é porque você não está colocando prazer nelas. É você que está colocando barreiras, dificuldades. Ai, Leila, não é. É sim. É sim. A responsabilidade da sua vida é apenas sua. Ninguém tem o poder de interferir. A pessoa me falou, eu fiquei mal pra caramba. Ok, mas isso é teu. Se você ficou mal é porque tem alguma coisa aqui dentro que ainda não está sarado. Tem algo aqui dentro que ainda não se transformou em milagres, que precisa ser curado. Descubra o que faz o teu coração bater mais forte. Descubra qual é a paixão da vida que você precisa e para de pôr obstáculo nas suas atividades, nas coisas que você precisa evoluir. Chega dessa resistência, a resistência do ego. Se você está resistindo para fazer algo, se você está resistindo para evoluir algo, se você está resistindo para encarar uma situação, isso é o ego, eu te garanto. E quando você solta o seu ego de verdade, até mesmo ao ponto de você começar a agradecer aquelas pessoas que te fizeram mal, você começa a viver o teu estado de graça. Você começa a viver a tua plenitude, a essência do Criador, a mais alta frequência vibracional que um ser humano pode estar. Você vive na iluminação. Sabe por que isso não acontece? Por sua responsabilidade. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil de aceitar as nossas misérias, porque é muito mais fácil aceitar quando alguém te elogia. Nossa, Leila, que cabelo lindo. Mas quando alguém fala, Leila, tua voz é ridícula, né? Mas quando você começa a viver nesse estado de plenitude, de iluminação, você começa a agradecer até mesmo por aquele que te criticou. Você começa a agradecer por aquele que te passou a rasteira. Você começa a agradecer. E o fato de você agradecer, sabe o que acontece? As respostas vêm. Quando você tem esses propósitos claros, definidos, nada abala a tua convicção, nada abala a tua certeza. Quando você tem a certeza que aquilo que aconteceu, por mais difícil que foi, que aquela perda que você teve doeu muito, mas quando você tem essa convicção que nada é por acaso, a resposta vem. E quando você quer a resposta de algo, não pergunte o porquê, porque o porquê é confrontador. Ele te confronta, ele te põe sem respostas. Agora o para quê, ele traz para a sua essência. Quando você pergunta, mas por que isso está acontecendo? É porque você está olhando lá fora, você quer entender o lá fora, o porquê que aquilo aconteceu. Agora quando você pergunta, ou quando você estiver tão cansado, tão esgotado, que você não está entendendo nada do que está acontecendo, só está doendo, e é porrada em cima de porrada. E quando você, no teu momento de oração, você pergunta, para quê? Para quê, Senhor, que tudo isso está acontecendo na minha vida? E aí, esse para quê, você se coloca na situação. Quando você pergunta o porquê, você se exclui da situação. Faz sentido isso para vocês? Porque foi assim que eu vivi anos no porquê. Isso. E as coisas só pioravam. Nada fluía, não vinha resposta alguma. E quando eu comecei a pensar no para quê, aí sim. Aí as mudanças começaram a acontecer. E a partir do momento que você começa a pensar em si como um renascer, que nem no teu dia de hoje, nessa manhã que está começando,
né? Se você pensa que você está iniciando sua vida novamente, toda manhã nós renascemos. Porque aquilo que aconteceu ontem não volta. Não tem mais como ir lá consertar o que aconteceu ou fazer o que ficou sem fazer. Mas você teve esse milagre do renascimento. Cada manhã é um renascer. E a partir desse momento, pense em si mesmo como um recém-nascido, como esse início de uma nova história. E como diz a nossa mensagem de hoje, mudança de endereço, ela fala justamente isso. A noite acabou e você nasceu para o amanhã. Não será fácil, porque o domínio do passado é profundo. Estamos muito arregados, presos, acorrentados ao nosso passado. E eu não digo nem um passado muito longe, lá na tua infância. É o passado da semana passada, de ontem, do mês passado, do ano passado. Essas pequenas coisinhas que a gente está preso. Ai, mas se eu tivesse feito aquilo. Ai, mas se eu tivesse, talvez, nas pequenas coisas. Não só nos grandes traumas do passado, nas grandes mudanças que tivemos. O passado, ele sim, ele é muito dominador, ele é muito profundo. Mas quando a gente tem a clareza de que as manhãs, elas são muito frágeis. E os novos raios do sol, eles não são muito fortes. No início, no começo, é desafiador, mas eles vão provando ser cada vez mais forte a cada momento. Você vai tomando força. O dia de hoje, você já é muito mais forte do que o de ontem. Não é quando a gente passa por situações difíceis na vida, por alguma perda, aquela dor ela não vai diminuir de intensidade ao longo dos seus dias. Aquela dor ela vai permanecer com aquela intensidade sempre. Mas por que vai amenizando aqui dentro esse sofrimento? Porque você vai ficando mais forte. Nenhuma perda fica fraca, vai perdendo a intensidade. É o contrário. Nós que vamos nos fortalecendo em relação às nossas perdas. Se qualquer velho hábito surgir aí dentro, observe ele simplesmente. Porque quando a gente muda de atitude, quando a gente muda de endereço, quando a gente começa a enxergar a vida de outra maneira, ter um novo hábito, ter uma mente nova, é muito comum a nossa mente velha tentar ainda se infiltrar. E aí, precisamos ter essa consciência de que aquele velho padrão tá tudo bem. E cada vez mais distante ele vai ficando de você. Porque esse novo, a tua mente não conhece. Ela não foi projetada. Quando a gente, vamos supor, passa por um processo de separação, por que as pessoas ficam desesperadas, né? Ou foram traídas? Porque ela criou, né, toda uma ilusão lá no seu futuro, aquele castelo mágico. E de repente aquilo desaba. Seja por qual motivo. Aquilo acaba, aquilo vira um buraco negro na nossa mente. E o nosso cérebro, o nosso consciente, ele não entende o que é aquilo. E te amedronta, te deixa com medo, e faz você sofrer, e faz você querer voltar para aquela pessoa, mesmo que ela, sei lá, te traiu. E você luta para tentar querer aquilo de volta. Por quê? Porque está desconhecido não ter aquela pessoa ou aquela situação. E o teu velho hábito faz você se humilhar, faz você aceitar migalhas para que tente voltar àquele castelo. E aí o sofrimento é a única coisa que vai estar garantida na sua vida. Mas quando você encara que aquele castelo, que aquela projeção do teu futuro desabou, acabou, que vai ser diferente daquilo que você projetou, vamos lá, vamos seguir. Pode ter certeza que não vai ter sofrimento. Podem gerar muitas dúvidas, podem gerar muito medo de como vai ser, algo desconhecido, mas o sofrimento vai ser evitado. Boa parte dele, 90% você deixa de se permitir viver relações tóxicas, de se permitir a ser humilhada. E aí você passa a viver no seu milagre. Quando você muda de endereço, quando você sai dessas mentes, né, da projeção do futuro e essa mente do passado, esse inconsciente que está ali te testando. Uma coisa certa, os milagres começam a acontecer. E para isso, temos que estar muito abertos no amor, na paixão, no entusiasmo. Aceitar de braços abertos que tudo que aconteça ou venha acontecer na sua vida transforma a sua essência. E uma dica muito boa, comece agradecendo. Comece agradecendo aquela pessoa que de alguma maneira facilita a tua vida. Quem são as pessoas que facilitam a sua vida? Feche teus olhos. Traga ela nesse momento na sua mente. Inspira bem profundamente e solta o ar pela boca. Quais são essas pessoas? Eleja uma. Talvez a minha mãe, por cuidar dos meus filhos. Aquele funcionário que seleciona
as frutas lá no mercado para eu não ter que precisar, sei lá, comprar algo estragado. Traga essas pequenas coisas que até então na sua vida você passa batido, você não dá importância. E vai olhando para cada uma delas. Obrigada, gratidão. Gratidão pelo teu sacrifício, por estar aqui para facilitar a minha vida. E perceba o quanto dentro de você isso começa a transbordar, a vibrar de uma intensidade tão boa. Olhe para cada um. E aí você vai entender realmente o verdadeiro significado da vida. E quando você se permite viver no amor, na paixão e no entusiasmo, as barreiras caem, o fluxo da vida acontece. E você simplesmente se torna esse milagre em vida. Então, bora lá. Você é um recém-nascido para o dia de hoje. Bora viver. Faça o teu melhor o tempo inteiro. Não deixe nada meia boca. Não vale a pena. Gratidão por cada um aqui nesse momento.